Olá, alunos, tudo bem? Tudo legal? A arte é tão legal. Pois é, pela arte ser tão legal, nós vamos ver o que aconteceu artisticamente entre os séculos XVIII e XIX. Aconteceu muita coisa interessante e aí nós vamos fazer aquela revisão para poder você arrebentar, arrasar nas atividades, tá bom? Chegando lá, vamos lá? Isso, muito bem. Neoclassicismo foi a primeira situação que aconteceu, a primeira situação que aconteceu aí, ó, foi a entrada dessa corrente aqui, né? O neoclassicismo. O neoclassicismo foi um estilo dominante na arte ocidental do século XVIII, é isso? Até aproximadamente 1830. E aí, o movimento buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia e da Roma antiga e reagir ao hedonismo e à frivolidade do movimento rococó. Ah, você é do tempo do ronca, você é do tempo do rococó. Rococó. Quem nunca ouviu falar isso aí? Essa expressão aí, né? Quando a pessoa é bem das antigas, século XVIII, né? As pessoas gostavam de falar isso aí. Ah, isso aí já ficou para trás, você é do tempo do rococó. A principal fonte de inspiração para os neoclassicistas vinha das narrativas literárias e históricas. Então, deixa eu comentar aqui um pouquinho, tá? Porque tem aí uns termos aí que são essa história do hedonismo. Lembra? O hedonismo é a busca e a entrega desenfreada das pessoas ao prazer, aos prazeres da vida, aos prazeres do mundo. Tá mundano, você que é mundano aí, que só vive se entregando aí às farras, às orgias, era isso que acontecia literalmente naquela época. E além disso aí, tinha aquele povo ali muito cheio de bebelões, muito cheio tendo desejos e insatisfações por qualquer bobagem, frivolidades, entendeu? Mais ou menos por aí o caminho para a gente entender esse termo. Então, isso aí estava excessivo, inclusive nas artes. E aí o neoclassicismo veio com a releitura do que acontecia na arte grega e na arte romana, greco-romana, na mistura dos dois também, e aí veio com uma nova visão aí para incrementar essa situação, tá bom? Então vamos voltar lá para a gente ver agora mais alguns detalhes aí, bem curiosos, bem interessantes. Bom, é que depois do neoclassicismo irrompeu também o romantismo, tá bom? Então você vê aquela história, deixa eu comentar também isso aqui, antes mesmo de eu falar aí a parte mais prática do romantismo, eu queria dizer para você que você diz assim, fulano de tal é muito romântico, né? É porque o romantismo trouxe aí uma história da pessoa ser muito sonhadora, né? Da pessoa ficar ali e se entregar totalmente à paixão, tá? Além disso, tem outros detalhes. Veja só, o período em que o romantismo dominou a arte foi no início do século XIX, tá? Já foi no final do XVIII para o XIX. Nesse momento histórico, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais que tinham ligação com os acontecimentos do século XVIII, tá? O que aconteceu, né? Quais foram esses principais acontecimentos? A Revolução Industrial foi a entrada das máquinas, foi a coisa bombástica, né? Porque a criação das máquinas solucionou vários problemas técnicos de produção, o atraso, a lentidão e mudanças significativas como a divisão do trabalho. Tudo isso para acelerar o resultado da produção, né? E aí, com isso aí, entra aqui essa nova ideia aqui, essa nova nuance, que é a especialização da mão de obra, tá bom?
Então, depois que eu dei assim essa repassada aqui, essa repaginada aqui, essa religada aqui na história toda, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora, sem dó e sem medo, vamos fazer a nossa atividade de sala. É rapidinho, a gente volta já. Vamos lá? Pois é, estamos aí com a nossa questão de número 1. Já vamos começar com ela, né? O que acontece? Na questão de número 1, eu vou ler com calma, porque eu sempre falo, né? De vez em quando eu volto nas palavras para enfatizar as concordâncias, né? É muito importante que você leia respeitando as pontuações, as concordâncias, as inflexões propostas pelos signos, pelos símbolos, né, gramaticais, que não estão colocados no texto de graça, né? Isso é para você ler do jeito correto e aí ter um entendimento. Por isso que eu falo sempre, leia com cuidado, releia, até você ver o sentido que aquilo ali tem. De acordo com os neoclassicistas, só haveria arte se os artistas resgatassem os ideais gregos e renascentistas. Por quê? Porque a arte, nesse período, era considerada bela. O que quer dizer esse negócio de considerada bela? Era uma arte que procurava demonstrar, enfatizar a beleza, certo? É uma pena que vocês não estão me vendo agora, porque vocês já iam fazer uma ligação, né? Eu sou belo. Então, sobre a arte no período neoclássico, assinale a alternativa correta. Tá bem. Tá, bebê? Vamos lá. Foi um movimento artístico que preservava os padrões e ideais clássicos antigos nas obras de arte. Tchan. O movimento se relaciona diretamente ao cotidiano e às pessoas comuns. Tchan. Tinha como característica o uso de cores fortes e primárias. Retratava momentos históricos relacionados à pintura histórica. De acordo com os neoclassicistas, só haveria arte se os artistas recriassem as obras a partir dos ideais contemporâneos da época. E aí? E aí, bebê? A alternativa correta é a letra A, por quê? Fala o seguinte. Foi um movimento artístico que preservava os padrões e ideais clássicos antigos nas obras de arte. Então, eles procuravam ali deixar uma ligação entre um e o outro, né? Então, o movimento se relaciona diretamente ao cotidiano das pessoas. Tinha como característica o uso de cores fortes e primárias. Isso tem a ver com o ideal grego, greco-romano? Não. Retratava momentos históricos. Tinha a ver com pintura histórica? Não. E só haveria arte se os artistas recriassem obras com ideais contemporâneos? Não. Porque estava se relacionando com os ideais greco-romanos artísticos, ok? Então, seguindo aqui, nós vamos agora para a questão de número 2, que diz o seguinte: o período em que o romantismo, talvez eu seja o último romântico, dominou a arte foi o início do século XIX. Nesse momento histórico, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais que tinham ligação com os acontecimentos do fim do século XVIII, 10 mais 8, 18. Sobre o movimento do romantismo, está correto o que se afirma em
Isso aqui é para você ter certeza, entendeu? Só abrir a boca quando tem certeza. Exatamente. Então, você tem aqui, ó, enfatiza a exasperação das emoções. Exasperação é o exagero, como que se diz assim, a acentuação, né, das emoções à flor da pele, assim, um negócio muito exagerado. Então, o movimento enfatiza isso aqui. Pensa aí, tá? A psicologia humana e a natureza eram um pouco consideradas. Aí vem aqui a liberdade de criação e expressão ou enfatiza o nacionalismo. Então, o que está correto aí? O que realmente tem a ver com o romantismo? Roman. Olha aqui, na letra diz que o 1, o 3 e o 4 estão corretos. Vamos ver por que o 2 está fora da parada aí. Volta aqui. A psicologia humana e a natureza eram um pouco consideradas. Nada disso. Não, isso aqui está errado, tá bom? Então, realmente, 1, 3 e 4 estão chapadas aí, certinho. Tá, bebê? Vamos aí agora para a questão de número 3. Observe a imagem. Então, aquela coisa da leitura da imagem, né? Primeiro você observa, analisa, descreve. Então, você está vendo aí uma pessoa deitada aí, como que estivesse dormindo, né? E umas figuras aí feias, né? Umas figuras aí, parece até diabólicas, sei lá, né? Umas coisas assim, desagradáveis de se ver, não é isso? E você vê também que nessa imagem aí, estou fazendo aqui uma leitura bem rápida, tá? Só para a gente refrescar a história da leitura da imagem. Mas você está vendo aí que a questão do claro e escuro, né? O destaque muito grande dado a essa figura, essa mulher, né? Deitada aí, não é isso? Ela está claramente com a atitude de quem está dormindo, e aí o destaque maior da cena, o protagonismo é ela. Tem mais coisas para a gente dizer aí, né? Tem mais coisas aí, porque o nome do quadro é Pesadelo, do Henry Fuseli, com a técnica de óleo sobre a tela. Tá? Então, é até bom você pesquisar e procurar ver aí a interpretação desse quadro aí, que é maravilhoso, tá? Tem a ver com os sonhos, tem a ver com a psicanálise, muito interessante. Então, observando aí, eu já te dei aí uns caminhos aí, já dei uma ajuda aí para você observar direitinho a parada aí. Vamos para o seguinte, a continuidade da questão. Na obra acima, vemos uma pintura a óleo do período romântico. Sobre essa obra, quais características citadas abaixo correspondem ao período estudado? Ou seja, qual dessas características aqui abaixo correspondem realmente ao período romântico? Então, você tem aqui, ó, o mundo interior do artista era conteúdo das obras do período romântico. Os artistas se baseavam em histórias políticas atuais para produzirem suas obras. Aí vem aqui, o romantismo se tratava de relacionamentos românticos e ideais. A expressividade humana não era retratada nas obras. E aqui na letra E, você tem o seguinte, as obras seguiam os padrões ideais clássicos. Então, nós chegamos aqui, ó, nossa resposta está aqui. A característica que tem a ver com o romantismo é o seguinte, o mundo interior do artista era o conteúdo das obras do período romântico. Faz sentido? Faz sim, né?
porque era tudo que dizia respeito a si, tudo que estava no imaginário, né? A paixão, aquela coisa toda ali, é o que vai mandar aí, vai mandar muito naquele período lá, nas obras artísticas, em tudo que se fez. Outra obra aqui para a gente observar, olha aí, questão 4, belíssima aí, ó. Olha a questão do claro-escuro aí, como aí está mais enfatizada ainda, né? A figura aí feminina aí, né? As roupas, né? Os lençóis, tudo isso aí feito de uma maneira maravilhosa. E é a faedra, né? Diz, o PH tem um som de F, né? Então, o nome grego aí, faedra, ou seria, para nós seria atualmente pedra, né? É isso aí, pedra. Feito pelo Alexandre Cabanel em 1880. Olha só que beleza. Observe tudo aí, faça a captação de todos os detalhes para ver aí a segunda parte dessa questão aí. Vamos ver. Olha, sobre a arte acadêmica francesa, são consideradas características desse movimento. Que movimento é? É o academismo, né? Daquela época lá. Então, temos o seguinte, os temas eram temas que retratavam a realidade da escravidão e dos servos. As características marcantes são caráter ilustrativo e literário. Você vai lendo e vai voltando lá, dando uma olhada no quadro, porque aí você vai vendo. Será que tinha ali algumas escravas retratadas ali, né? Então, diz aqui, ó, que as características marcantes são caráter ilustrativo e literário marcados pelo formalismo e pela linearidade, exatidão nos contornos, temas dignos e clareza. As poses escultóricas são compostas por naturalidade, realismo e objetividade. Os artistas tinham o intuito de expor a desigualdade social da época. As obras só retratavam mulheres. E aí, qual a conclusão? Nós sabemos aqui, então, que sobre a arte acadêmica francesa, as características marcantes desse movimento são caráter ilustrativo e literário, marcados pelo formalismo e pela linearidade, exatidão nos contornos e temas dignos e clareza em tudo que se está mostrando. Tá bom? Então está aqui bem explicado, bem interessante aí. E você pode voltar lá no quadro, olhar direitinho, que você vai perceber. Está tudo certo aí, ok? Você vai se convencer, você vai ficar mais feliz em constatar a real resposta. Uma questão aí nos moldes do Enem. Tem o shot do Enem que nós vamos conhecer, tá bom? Beleza? Opa, obra aqui. Olha aqui, mais uma obra de arte, né? Essa aqui mais conhecida nossa. Então, você está vendo aqui a liberdade aqui, né? O Jacques Louis David, o pintor preferido, queridinho, o escolhido por Napoleão Bonaparte, que... Opa, olha o erro aí. Não foi o Jacques. Não tem nada a ver isso aí, tá? Desculpa aí, lá da sua cova, né? Desculpa aí, Eugène Delacroix, que foi o verdadeiro executor dessa obra aí. Vamos lá, então. O quadro acima é do pintor francês Eugène Delacroix, 1798 a 1863. E o nome do quadro é A Liberdade Guiando o Povo. E ele foi feito em 1830. Então, esse quadro aí tornou-se uma das representações mais famosas da Revolução Francesa, tá? Depois da Revolução já, ele de lembrança
de memória, ele foi, e com algumas coisas que ele foi, alguns relatos que ele foi ouvindo, ele fez essa maravilha aí, cheia de simbolismo, cheia de signos, né? Muito interessante, a liberdade guiando o povo, principalmente a representação da liberdade ali, através da Mariane lá, que é aquela moça que está conduzindo a bandeira e chamando o povo para marchar. Ó, nele, podemos observar todas as características do simbolismo, bem como a representação de todas as classes que participaram da fase inicial do movimento, com destaque para a bandeira tricolor. Tricolor não tem nada a ver com Fluminense, nem nenhum time desse aí não, tá? É porque lá são 3 cores, não é isso? Branco, azul e vermelho. Meu coração é vermelho. Criada pelos revolucionários, levada pela figura que lembra a participação intensa e fundamental das mulheres no processo. Tá? Na letra B aqui você tem o seguinte, utiliza uma linguagem de fácil entendimento, onde é possível depreender todas as fases da Revolução Francesa numa só imagem, situando a obra no contexto de arte impressionista. Tornou-se também um ícone do estilo rococó, do qual Delacroix é um dos fundadores e permite observar o caráter violento da Revolução. Sintetiza, com traços pertencentes ao romantismo francês, as ideias fundamentais da Revolução, representadas pela bandeira revolucionária, levada pela mulher que constitui a personificação da liberdade e pela presença dos personagens que representam a burguesia e o sans-culotte, que é a plebe, né? O pessoal aí pobre, né? Linha de frente do movimento antimonárquico. Então, nossa resposta aqui é a letra D, né? Você veja aí que tudo isso aqui está lá no quadro, né? Liberté, igualité, liberté e fraternité, mais ou menos isso. Tá? Agora, a última questão discursiva, em que fala o seguinte, o período em que o romantismo dominou a arte foi o início do século XIX. Nesse momento histórico estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais que tinham ligação com os acontecimentos do fim do século XVIII. Então, o que eu quero? Quero que você faça um comentário aí, tá? Você vai fazer o seu comentário, você vai dar a sua opinião e aqui nós chegamos ao final da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que as questões das atividades deixem vocês mais confiantes e mais sabedores desse período aí fantástico aí do século XVIII até o século XIX. Valeu!